Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Interview, o programa de entrevistas da sua TV Diário do Sertão. Eu sou José Dias Neto e faço companhia a você até às 19 horas num bate-papo interessante com o nosso entrevistado de hoje. Desde já agradecer pela sua honrosa audiência em todas as cidades da região de Cajazeiras, da região de Souza, e também aos demais sites parceiros retransmitindo a nossa programação, desde Cabedelo a Cachoeira dos Índios, os portais que retransmitem a nossa programação, fazendo com que a nossa imagem, o nosso som possa chegar mais próximo de você, telenauta. Agradecer também você que está em outros estados da federação, acompanhando dioturnamente, diariamente, a programação da nossa TV Diário do Sertão, a TV com a programação genuinamente sertaneja. Estamos iniciando a partir de agora o Interview, mas antes do Interview, comandou aqui com muita audiência o programa Balanço Diário, meu companheiro, amigo Ângelo Lima, o programa Balanço Diário com as principais informações do dia, trazendo um resumo no final da tarde. A partir de agora você fica na minha companhia e também quero fazer companhia a você que está do outro lado da tela acompanhando a nossa programação. Como você já sabe, o Interview é um programa de entrevistas onde nós conhecemos sobre a vida de alguma personalidade. Uma pessoa que se destaca no meio social de Cajazeiras ou da região. Por aqui já passaram personalidades até mesmo de outros estados, do estado do Rio Grande do Norte, estado do Ceará, enfim, principalmente da região cajazeirense, região também de Souza, por aqui no programa Interview. Hoje será um programa também onde nós iremos conhecer um pouco da vida de Sargento Eduardo, ele que desempenha suas funções, o seu trabalho como policial militar em algumas cidades da região. Geraldo Eduardo de Abreu, mais conhecido como Sargento Eduardo, brasileiro, paraibano, casado, natural de São João do Rio do Peixe, antiga Antenor Navarro, no estado da Paraíba, filho de Joaquim Eduardo da Silva e de Maria Ana de Abreu, também naturais de São João do Rio do Peixe, casado no civil e no religioso com a senhora Luzia de Souza Abreu e pai de 2 filhos, Tiago Eduardo de Abreu e Tamires Luísa de Abreu. Ele que reside em Cajazeiras, mas que trabalha em cidades da região e que é o nosso entrevistado de hoje. Sargento Eduardo, seja bem-vindo, boa noite, fique à vontade. Boa noite, Zé Neto, boa noite a todos que compõem o Diário do Sertão. Para mim é uma alegria esse convite que Vossa Senhoria, como um grande repórter, como um grande amigo, filho de meu amigo também. Obrigado, Sargento. Que também considero também sua mãe. Enfim, toda a sua família, os membros que eu conheço, também recebo meu abraço, meu afetuoso abraço, finalmente, para resumir. Me sinto muito feliz, como já falei, porque você foi uma das pessoas que me convidou também para vir fazer parte do seu programa, ser entrevistado. Este humilde amigo, de modéstia à parte, eu sinto muito agradecido a vocês, muito honrado pelo convite que você me fez. Você até tem acompanhado alguns eventos dos quais eu fiz parte, dos quais eu fui homenageado. Sou também amigo da imprensa de longas datas e hoje sou um filiado da imprensa. Por isso também é um prazer dizer que você é meu colega, meu amigo, como tantos outros da Associação Cajazeirense de Imprensa. Com certeza, Sargento. Inclusive, eu gostaria de agradecer, em nome da imprensa cajazeirense, por essa pessoa que você é, um grande amigo para todas as horas. Muito obrigado. Eu estou aqui às suas ordens, para o que der e vier, para o que você quiser. Eu até lhe pergunto, porque eu não pergunto a todo mundo, o que é que você quer, o que é que eu faço, o que é que precisa, o que é que falta de minha pessoa para com você. O que posso, eu particularmente quero conhecer um pouco da sua vida. Já lhe conheço do seu trabalho, do seu, vamos dizer assim, do seu destacamento, a sua forma que se destaca no meio social de Cajazeiras e de algumas cidades da região. Mas a pessoa que é hoje, pra gente entender, a gente tem que vasculhar um pouco na vida dela. Exato. Não é? E você nos deixa à vontade para vasculhar, fazer uma busca minuciosa na sua vida? Zé Neto, é possível. Eu estou disponível porque a minha vida pode ser transparente para qualquer pessoa. É um livro aberto. É um livro aberto, graças a Deus. Sem falsa modéstia, humilde, muito amigável. Como diz o meu próprio signo, Sagitário, faz amizade facilmente. E graças a Deus eu faço. Sargento, inclusive aqui no currículo você nasceu em Antenor Navarro, hoje São João do Rio do Peixe.
Foi. Como foi essa infância, sargento? Essa infância, rapaz, eu nasci no sítio Umari de Cima, porque também tem o distrito, no município de São João do Rio do Peixe, zona rural. Sou filho, como você já falou aí, de Joaquim Eduardo e de Mariana de Abreu. Meu pai tem uma família Amaro e a outra Carolino de Abreu. Minha mãe também totalmente Abreu, porque o pai dela e a mãe dela são dos Abreu, vindo de Cosmo de Abreu. Essa infância foi repleta de, vamos dizer assim, de algumas dificuldades por trabalhar, pela família ser uma família humilde? Foi sim. Eu até Como me foi, arrepio sargento? contar essa história. Por quê? Meus conte, pais por favor. pobres, agricultores, a dificuldade para se estudar foi grande, e eu tive que fazer, como diz, tirar sangue de pedra. Estudava na vizinhança, quando da primeira até a quarta série antigamente, e depois passei a estudar em Marisópolis. Depois, como não tinha transporte, passei a fazer o projeto Minerva, depois supletivo, mas quando estava conseguindo terminar o 2º grau, eu tive que procurar um emprego, porque já estava de maior e as dificuldades grandes, não tinha transporte, né? Então estudo é fácil, não estuda quem não quer. Mas para mim foi difícil chegar aonde cheguei. E quando arrumei o meu primeiro emprego, que pensava que ia progredir mais ainda, logo que saí da escola militar, sofri um grave acidente automobilístico que me levou a uma reforma na corporação militar, na polícia militar. Por falar em polícia militar, eu me esqueci, mas agora é a ocasião de mandar o meu abraço a todos os meus colegas, do coronel do Comando Geral ao mais humilde recruta da Polícia Militar. Receba meu abraço. Eu não vou falar em todos, mas do comandante geral ao comandante local e os meus colegas, por mais humilde que sejam, o meu abraço, o meu boa noite, e vem mais história por aí. Né? Com certeza. E você que está do outro lado da tela, você que querendo participar do programa, desse bate-papo aqui com o Sargento Eduardo, você quiser mandar a sua mensagem, é só você acessar o meu WhatsApp, ou até mesmo o diariodosertão.com.br/TV, logo abaixo do seu vídeo, tem um espaço disponibilizado para você deixar registrada a sua mensagem. E, Sargento Eduardo, a gente, quando começa a lembrar dos nossos ouvintes e telenautas, é muito interessante essa ligação que a gente tem, né? Assim, de amizade realmente. Exato. Essa amizade que eu tenho com você é diferente da amizade que, por exemplo, eu tenho com o telenauta, né? É muito interessante, é muito bom a gente ter esse círculo de amizade. E eu pergunto, Sargento Eduardo, claro, você pode mandar também para o nosso WhatsApp, o 991 44 0709. 991 44 0709. E, Sargento, você fala dessas dificuldades. E como foi estudar para você? Foi difícil, como já falei, não tinha transporte para se deslocar até a cidade. Tive que fazer na zona rural, só tinha até a 4ª série. E quando pensei em procurar o meu primeiro emprego, que consegui para estudar na cidade, eu fui constrangido com um acidente automobilístico na cidade de Souza. Por sinal, está aí para ver no currículo. Você vai passar um visto, certeza, vai ver como é que foi. Olha, inclusive recebendo a mensagem aqui do meu amigo Wilson. Wilson, na região de Cajazeiras, ele não disse a cidade, infelizmente, mandando um abraço para você, registrando a audiência. Eu não sei qual é o Wilson, porque são muitos, né? São vários, né? Mas meu abraço, Wilson, tudo de bom, meu agradecimento. Sargento Eduardo, essas dificuldades em algum momento lhe impediram de estudar, por exemplo? Impediram por conta que, como me deslocar? Não tinha, se tinha família na cidade, mas não era muito aproximada, vamos dizer, um tio, um pai, uma mãe, um irmão, porque os pais residiam na zona rural. Eu estava fazendo os afazeres de meu pai, estudando em casa também. Agora, quando concluí o primeiro grau e estava concluindo o 2º, aí foi que fui para a cidade, porque fui concursado e tive o meu primeiro emprego, que foi a Polícia Militar. Mas antes eu fui comerciante também no sítio. Como foi esse comércio no sítio? Era um pequeno comércio de venda, como tipo O mercearia. senhor estava com quantos anos nessa época? Nessa época era adolescente. Após meus 14, 15 anos,
até meus 21, 22 anos, continuei. E de lá para cá, aos 23 anos, ingressei na Polícia Militar. Inclusive, eu estou tendo a oportunidade de dar uma lida aqui no currículo extenso, né? É, porque você vai esquecer de perguntar alguma coisa e eu também vou esquecer de dizer. Exatamente, muito extenso, né? Você procura os primeiros itens que vai ter coisas novas que vai ser preciso eu dizer, porque aí não está. Como, por exemplo, bonito não está por aí ainda. Eu me esqueci. E faz parte do seu coração, né? Claro. É por isso que quando eu estou chegando, que não tem ninguém de bonito, eu vou dizer que de bonito só tem eu. Né, Zé? Quem não conhece o Sargento Eduardo pessoalmente, ele é essa figura mesmo, é a alegria em pessoa, né? Pois é, graças a Deus. Sargento, e você, durante essa época na zona rural, na cidade também, tinha muitos sonhos, por exemplo? Tinha muitos alguns sonhos. Pedi muito a Jesus um meio de vida que pudesse sobreviver, diferente da agricultura, porque meus pais foram sempre sofredores e eu tive que arrumar um meio de vida. E graças a Deus fui beneficiado. Muito embora, perdi a carreira militar por conta de um gravíssimo acidente que me fez levar até a minha reforma. A aposentadoria, civilmente falando, porque militarmente no regime militar é reformado, né? Exatamente. Inclusive, sargento, eu estou recebendo uma mensagem aqui de Lucas Bandeira. Sim. Tá lá no bairro de Capoeiras assistindo a entrevista. Obrigado, Lucas. Meu abraço, tudo de bom. E também Matheus Silva, da Rádio Barroso FM. Felicidade para todos. Barroso, por falar em Barroso, o proprietário, o empresário. Siloca, né? Siloca, meu amigo, meu abraço, Siloca, com todos os seus componentes da Barroso FM. Sargento Eduardo, nós vamos a um rapidíssimo intervalo comercial para daqui a pouco a gente voltar com a segunda parte dessa entrevista com o Sargento Eduardo. Você não pode perder, a gente volta daqui a pouco. Tá bom, aguardando. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo. Estamos de volta, eu sou o José Dias Neto e faço companhia a você até às 19 horas no programa de entrevistas Interview da sua TV Diário do Sertão. Hoje eu recebo aqui no estúdio o nosso querido Sargento Eduardo, que é o nosso entrevistado. Quando se fala em polícia militar, o coração de Sargento Eduardo quase que sai para fora, né? Uma emoção muito grande quando se fala na polícia militar para o senhor. Como foi essa escolha pela polícia militar, já que nós sabemos que alguns anos atrás, ou melhor, algumas décadas atrás, existia um grande preconceito contra o policial militar aqui na região. No Nordeste, até resquícios ainda da fase do cangaceirismo aqui na nossa região, no Nordeste brasileiro. Como foi para Sargento Eduardo fazer essa escolha? A escolha, primeiramente, a precisão de ter um emprego. E depois que estivesse lá, eu previa que, ao chegar nela, já sabia também que tinha ou tem muitos policiais disciplinados. Por que eu não puder ser um daqueles? Em toda a entidade existe irresponsáveis em toda a categoria. Mas eu opinei pela briosa Polícia Militar, não me arrependi, achei um caminho certo. Por mais que tivesse espinhos, eu sempre procurei retirá-los, e na técnica policial militar, na TPM, que é uma disciplina que mais pesa na polícia militar, eu aprendi, tanto na técnica como na prática, Zé Neto,
que os caminhos, para quem quer, não tem dificuldades. É só usar a técnica, a especialização e não procurar caminhos pelo avesso. Por quê? O que eu estava aprendendo tinha que ter a prática, mas também tinha que ter um grande raciocínio para não fugir da ética, da responsabilidade, do caminho que a gente tinha que percorrer na Polícia Militar. Eu não me arrependi, muito gostei, até porque na Polícia Militar de tudo se aprende um pouco, de tudo que é bom se aprende. A gente aprende a ser um técnico da guerra ou um oficial da guerra para ser um mantedor, para ser uma pessoa que venha a manter a paz na sociedade. Eu gosto de resumir, sou um técnico da guerra para manter a paz. Sargento Eduardo, como foi esse episódio em 1986, quando, por um motivo de saúde causado por um acidente automobilístico em pleno serviço da Polícia Militar, na vizinha cidade de Souza, o senhor foi reformado e classificado ao posto de terceiro sargento do quadro de pessoal inativo da Polícia Militar. Como foi isso para o senhor? Estávamos de serviço na cidade de Souza, por volta das 19 horas, saímos do quartel, fomos reforçar o centro, que estava em plenas festas de Nossa Senhora dos Remédios, em Souza, 7 de setembro. Dia 6 à noite, ainda me recordo, por volta das 19 horas, quando saímos na viatura e se dirigimos para o posto de combustível para abastecer a viatura. Ao chegarmos no posto, quando íamos chegando, antes um pouquinho, um cidadão, que eu não sei se posso chamá-lo de cidadão, com muita incompetência, com muita imprudência, atravessou uma rural, veículo antigo, né? Atravessou na frente da viatura de imediato, quando aí nasceu a colisão, que me traumatizou a face, fui urgente para o CTI de Campina Grande. Eu nem sabia que estava no CTI, passei vários dias hospitalizado, mas por milagres, resumindo, o médico disse que só milagre. E graças a Deus esse milagre aconteceu. Ele passou isso para a polícia, Dr. Pedro Nóbrega, cirurgião bucomaxilofacial, passou essa prescrição para a polícia e para a minha família, que o caso dele foi muito grave, ele vai se recuperar aos poucos. É um período que eu não posso determinar, mas só milagre, porque o Geraldo Eduardo, que sou eu, ele realmente sofreu traumatismo craniano, traumatismo de face e tantos outros casos que afetou a saúde dele de um modo geral. E vamos apelar para Deus, Dr. Pedro dizia, e graças a Deus, Zé Neto, eu estou aqui contando a história. Então, você se considera um milagre? Considero um milagre, sim. Até porque minha família religiosa, muitas vezes eu me emociono que fizeram muitas promessas, aqueles rezadeiros, etc. A família me levou a fazer orações e graças a Deus, como já falei, estou aqui. Por isso que eu digo, eu agradeço muito a Deus, a minha família, aos meus amigos. Aquilo que eu faço com prazer para as pessoas, eu sempre me lembro, tenho que fazer porque Jesus me botou nesse caminho. Outra vez eu renasci, por que não fazer o bem sem olhar a quem? Por que não ajudar o próximo? Então, Zé Neto, são tantas coisas que eu faço para as pessoas que eu sei, as pessoas também sabem, mas eu noto que muitos me retribuem sem outros saberem o porquê que aquelas pessoas estão fazendo comigo. Eu até agradeço a você. É mais um momento de dizer que você percebeu alguma coisa em mim que me convidou para vir até aqui. Isso é um resumo, você é parte do resumo de um conhecimento da minha vida, da minha história, do que a população, do que os amigos e que a família me fazem. É verdade que nem Jesus agrada a todos, Neto, mas eu me sinto feliz ao lado de muitos amigos. Muitas amizades surgem de repente. Você sabe que nossa amizade não é antiga,
pode até não ser de ontem, pode ser de anteontem, mas não é de longas datas e você considera isso. E na verdade, se eu tivesse outra palavra para agradecê-lo, o que você está fazendo comigo, eu lhe diria, mas eu não tenho. Eu tenho apenas para repetir muitas e muitas vezes o meu muito obrigado. E daqui para frente ainda vou dizer mais. Na verdade, nós que fazemos o Diário do Sertão que agradecemos. Agora, sargento, me permita voltar ainda. Eu já vi que o senhor se emociona quando relembra desse episódio, milagres, né? Dos milagres. Você considera realmente um milagre? Zé Neto, é realmente um milagre. O senhor lembra quando o senhor, após esse acidente, algum momento que até hoje você guarda na memória? Me lembro quando a gente vinha na via de trânsito rápido, aí um secundário, numa via secundária, entrou de repente na BR-230, na cidade de Souza, e logo que o carro bateu, eu ainda senti alguns mal. Ao chegar no hospital, eu ainda vi provocando muito sangue, muita coisa, aquela correria. Ainda me lembro que até pessoas da família chegou. Mas com certo tempo, Zé Neto, perdendo muito sangue, eu me esgotei e fiquei em estado de coma, me levaram as peças para Campina Grande. E também vale a pena dizer, estava de serviço o tenente Ulisses na faculdade. Era o oficial de dia. Ele era sargento, mas chamamos de oficial de dia porque era o fiscal de dia no momento, porque não tinha um oficial no momento. De tenente acima não tinha no momento. Ele foi avisado do acidente. Logo chegou o nosso delegado, que hoje é capitão e até deputado. O deputado lá de Boqueirão, Dr. João Henrique, professor universitário, deputado, e foi capitão da polícia e delegado na cidade de Souza. E disse, esse rapaz não pode ficar aqui, doutor, com os de Souza. Vamos levá-lo imediatamente para Campina Grande. E foi o que fizeram. Outros 2 também foram gravemente acidentados, mas deu para se recuperar em Souza mesmo. Como Geraldo Rocha e o meu amigo Cardoso, que também foi até Campina Grande. Também precisou de ir a Campina Grande. Mas ele retornou logo, ele retornou às atividades, o serviço, o acidente, as pancadas, os traumas dele foram menos que o meu, então ele voltou às atividades. Geraldo Dantas Rocha, que era o motorista da viatura, conseguiu também se reformar, mas também não pôde retornar porque ficou com um grave problema na perna, colocou muita pratina e o militar, ele ficou, a vida militar, ele ficou totalmente inválido, aí foi o meu caso também e se reformamos. O Cardoso hoje é até evangélico, deixou a polícia militar, se saiu bem de saúde, mas eu me reformei. Reformei porque fiquei reformado para atividades policiais militares e podendo exercer cargos civis, porque ao longo do tratamento o médico percebeu que eu ficaria inválido para as atividades militares, porque requer de muitas instruções, você sabe disso, mas para a vida civil, para uma outra empresa, também eu poderia, como pude, ser julgado apto. E trabalhei em vários outros serviços civilmente. Nas áreas civis eu trabalhei. Quando o senhor passou por esse problema de saúde, a família fez uma corrente de oração. O senhor lembra, assim, de alguns detalhes, de algum momento assim que o senhor disse: eu realmente vou acreditar, eu vou sair dessa? Sempre eu acreditei, antes mesmo de acontecer o que aconteceu comigo, porque eu já estava beneficiado. O senhor era uma pessoa que acreditava em Deus? Sempre fui católico, filho de católicos, e poucas religiões diferentes se ouvia falar. No meu meio familiar, poucas religiões eu conhecia. Hoje nós estamos circulados de várias religiões, mas católico, apostólico, romano, e com aquela fé de alcançar o dia de amanhã bem melhor do que o de hoje, e até em sonhos, Zé Neto. Eu posso te dizer que, graças a Deus, algumas vozes divinas, só podia ser, vinham me avisar, vinham me mostrar em sonhos que o melhor viria depois. E veio. O melhor veio depois. Estou vivo, estou contando toda a minha história,
já tenho o dobro da idade que tinha no acidente. Quer dizer, aquela história, quem de uma escapa, 100 anos vive. Então, 100% eu já vivi a idade que eu tinha antes, eu já dobrei essa idade. Eu tinha 23 anos, já passo dos 50. Nós estamos conversando com o Sargento Eduardo no interview e você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, o 991440709. É o nosso WhatsApp que a gente já libera para você, 991440709, ou até mesmo o meu Facebook pessoal, José Dias Neto, você pode pesquisar aí. José Dias Neto, você vai encontrar, pode mandar a sua mensagem que a gente vai registrar aqui. Ou até mesmo no diariodosertão.com.br/TV, logo abaixo do seu vídeo tem um espaço destinado para a sua mensagem, a sua participação. Sargento Eduardo também se engajou em algumas lutas de Cajazeiras, por exemplo, da implantação do mototáxi, do serviço de mototáxi em Cajazeiras. O senhor lembra muito bem também desse episódio? Lembro muito bem. Não é um episódio, é um serviço que veio beneficiar muito Cajazeiras. E que hoje era algo que na época se falou assim, não, mas será passageiro, será apenas, vamos dizer assim, vai ser apenas um momento e depois vai passar. E não, ele se firmou realmente, né? Exatamente. É uma profissão que, resumindo, não vai mais se acabar. Também não está muito boa devido à concorrência. O mototáxi eu fui até recentemente homenageado também pelo nosso amigo Agostinho, que pegou o nome dos pioneiros. Isso nasceu porque veio um capitão amigo nosso da cidade do Iguatu e o superintendente dos Correios e Telégrafos daquela cidade, da região centro-sul cearense. E implantaram o mototáxi lá no Ceará e vieram implantar aqui na Paraíba, começando por Cajazeiras, e os primeiros mototaxistas foram Adriano, Pedrinho, Eduardo e Xavier. A convite do capitão, desfilamos aqui na cidade, isso em plena Semana Santa de 1996. E de lá para cá, abrimos, logo surgiu tantos novos mototaxistas como novos postos de mototáxi, que até hoje está aí servindo muito bem a população cajazeirense, e não só de Cajazeiras, se elasteceu também por outras cidades, por não dizer que já está em todo o Brasil. É verdade, é algo que gera muito emprego e renda para Cajazeiras e outras cidades também. Exatamente. Como é para o senhor ter participado desse momento? Foi muito bom porque eu até dizia que estava ficando cansativo. Estava bom na época, mas muito cansativo, porque nós não estávamos dando conta das corridas que apareciam. Só que depois, como já falei, devido a surgir muitos mototaxistas, a carência de emprego, muitos decidiram ser mototaxistas. E também a abertura de tantos outros postos de mototáxi. Tornou-se legalizado pelas cidades, não só de Cajazeiras, as cidades circunvizinhas também legalizaram, as prefeituras, câmaras de vereadores entraram com legalização para que o transporte se tornasse realmente fixo para cada cidade e mais abrangente em todas as cidades, como já falei, na Paraíba, no Brasil e eu acho que até em outras cidades do mundo, Zé Neto. Sargento Eduardo, você também já se engajou no meio político, vamos dizer assim, porque todo ser ele é político, independente de ocupar ou não cargo eletivo. Você tem afinidade para a política, por exemplo? Zé Neto, convidado muito eu já fui. Sou amigo de todos os políticos. Muitas vezes também chamo particular, faço correção em alguns. É tanto que alguns que estiverem me ouvindo, eles poderão dizer, alguns poderão dizer, é verdade, Eduardo já me orientou para o bem, que isso poderia manchar meu nome, caía na boca do povo tal ação minha, que o povo não ia gostar, e eu sempre tive aquela admiração por muitos amigos políticos, principalmente os cargos mais próximos, como vereador, prefeito, deputados estaduais e até federal. Contato com o senador, com o governador, isso foi muito pouco, foi muito passageiro, mas meus amigos vereadores, que sabem do meu comportamento, o quanto eu ajudo ou não, sei que me procure alguma coisa eu faço, Zé Neto.
Eles sabem disso. É por isso que só eles poderão dizer o que é que acham de mim. O que eu acho deles? Muito trabalho, muita responsabilidade. É como diz aquela proposta que quando Chico Batista foi presidente da Associação de Vereadores, ele intitulou vereador para-choque de pancadas. Por quê? Para-choque da política, né? Para-choque da política. Por quê? A população procura, o eleitor procura primeiramente quem? O vereador, para resolver os problemas. Só que eles não estão prontos para resolver tudo. Por quê? Falta condições. O vereador poderia ser mais assistido pelo poder público para que assim pudesse, não estou com procuração de nenhum, mas para que assim eles pudessem trabalhar melhor para a população. E o senhor também participa da ACI, Associação Cajazeirense de Imprensa, e também da Associação de Imprensa do Vale do Piancó. Você tem uma grande ligação com a imprensa sertaneja. Com muito respeito que eu tenho a vocês, confirmo, é tanto prazer no que eu assumo, no que eu faço de bom, que não sei nem emitir como me sinto tão satisfeito. Tudo que eu faço de boa vontade, me sinto feliz. Por quê? Porque acho que alguém agradece, alguém admira, e essa admiração de alguém para comigo, que muito me satisfaz, Zé Neto. Olha, inclusive o Sargento Eduardo, ele já foi até fiscal da Ordem dos Músicos do Brasil também, né? Exato, a pedido do meu colega também, Sargento Firmino, que muitas vezes não dava conta do serviço por ser muita ocupação, mas ele me passou um período instruindo como fazer o trabalho e eu colaborei com ele muito. Como foi essa etapa na sua vida? Essa etapa aí, Zé Neto, é para poder cobrar dos músicos os deveres deles, o direito que o INSS, porque futuramente ele precisa se aposentar, né? Aí, se não tem uma profissão, como vai se aposentar? Você sabe que é difícil. Então, os músicos tinham que pagar aquele imposto pelo trabalho que ia dedicar no show, etc. Tinha que pagar os direitos ao poder público para poder estar legalizado. Como também todas as categorias têm que dar a sua contrapartida, o seu imposto, para que depois o governo reconheça os seus direitos e futuramente fazer a sua aposentadoria. O músico que também não pagava os direitos, legalizando assim sua profissão, então ele podia ter dificuldade depois, no final, quando estivesse parando a carreira, ter dificuldades para que arrumasse seu benefício. Eles pagavam para depois ter a contrapartida do próprio governo, o direito do poder público. Olha, Sargento Eduardo, registrar algumas mensagens aqui, rapidinho, através do nosso WhatsApp. Eu recebo a mensagem aqui de Clebson. Parabéns ao Sargento Eduardo, essa figura que não é só de Cajazeiras, é da região. Parabéns pela entrevista, Clebson. Obrigado, Cleiton. Um abraço a você, também a todos os seus. Acho que estou no meio. Recebo um abraço também porque sou um dos seus. Muito obrigado. O Levi José, parabéns, Sargento Eduardo. Você é um patrimônio de Cajazeiras e do Sertão da Paraíba. Brilhante entrevista. Obrigado, meu querido. Idem também. Se você reconhece isso, você também é muita coisa para a Paraíba, para o Brasil, para Deus, enfim, porque você também é uma pessoa de Deus que está reconhecendo o trabalho que já fiz, que você pode até não ter presenciado, mas hoje está tendo um resumo do meu trabalho, do meu prestígio para com a população da região de Cajazeiras. Também o Jarismar Batista. Parabéns, Sargento Eduardo. Sempre lhe admirei pela pessoa que você é. Trabalhando ou não, você é um amigo do coração. Parabéns. Obrigado, Jarismar Batista. E se é dos Batistas da região de Bernardino Batista, da região do Triunfo, de São João do Rio do Peixe, do Vale do Rio do Peixe, tudo indica que também é meu parente. Meu abraço a você também. Também o Maninho. Parabéns, Sargento Eduardo. Obrigado, Maninho. Um abração, tudo de bom. Olha, inclusive, o pessoal dos grupos aqui mandando algumas mensagens, daqui a pouco eu resisto. Mas agora eu quero dedicar um pouquinho do seu tempo, Sargento Eduardo, para a gente entender essa questão
dos títulos de cidadania que você já recebeu em várias cidades aqui da região. Começando pelo primeiro título que você recebeu e aonde foi? Aqui de Cajazeiras, a cidade metrópole, quando eram 17 vereadores, todos por unanimidade, uma propositura do Zé Duda, José Leandro Bezerra, né? Francisco Leandro Bezerra, perdão, a quem eu quero mandar o meu abraço. Ele era vereador, no exercício do mandato, ele propôs, e cheio de parentes na vereança local, quando Zé Duda opinou que jogou na mesa diretora, muitos parentes, muitos amigos pediram a palavra e disseram: Zé Duda, eu lhe parabenizo, até porque eu poderia ter entrado com essa propositura, que o Sargento Eduardo é merecedor de ser filho de Cajazeiras, e você teve essa brilhante ideia. Alguns diziam, eu já pretendia, mas você já se antecipou, Zé Duda, então parabéns a você que propôs o título de cidadão para que uma pessoa como Eduardo seja filho de Cajazeiras. E o segundo título? O segundo título... Cajazeiras foi o pontapé inicial, né? Exatamente. A cidade metrópole foi quem iniciou, quando eram 17 vereadores, já falei, né? Primeiro Cajazeiras, a segunda cidade. A segunda cidade veio Cachoeira dos Índios, que também foi unânime na propositura do nosso amigo Chico Brito, a quem eu quero mandar meu abraço também, a toda a Cachoeira dos Índios, nossa cachoeira, o meu abraço. Eu até costumava dizer, ainda costumo dizer, eu devo a Cachoeira. Cachoeira não me deve, mas tudo que eu faço por Cachoeira ainda é pouco, pelo que os vereadores na época, a população, sempre me receberam muito bem, e eu admiro muito minha Cachoeira. Então, Cachoeira, meu abraço, meu muito obrigado. E a terceira cidade? A terceira cidade já foi Bom Jesus. Uma propositura do nosso amigo Jocerlan Guedes, também por unanimidade. Que eu até desafiava na época, na regional de Cajazeiras, qual é o vereador que não é meu amigo? Porque todos eram na regional aqui, todas as cidades, na época, eu admirava, todos me admiravam. Eu fazia parte da associação de vereadores, por amizade, me colocaram como colaborador, como assessor da associação, e Jocerlan Guedes me convidava também para propor, para começar o Conselho do Idoso naquela cidade. Ele me levou juntamente com o Cabo Maciel. Eu também dediquei muito serviço a Bom Jesus no IBGE, certo? No IBGE, que Bom Jesus tem uma parte que é Ceará, outra Paraíba, e aquele caso, em 1991, eu fui resolver, porque eu fiz um concurso no IBGE, passei 6 meses depois, fiz uma técnica para fazer mais uma PA, pesquisa de avaliação, e verificar como é que estava aquele problema, Paraíba e Ceará. E com isso ganhei uma grande amizade com o povo de Bom Jesus, e Jocerlan reconhecendo juntamente com seus pares, com seus colegas da Câmara, eles me outorgaram também o título de cidadão bonjesuense. Então já se vão 3 títulos de cidadania aqui na região. E exatamente. O quarto trata-se da cidade de Santa Helena. Santa Helena também é outra história que aqui não dá para contar em poucas palavras, mas numa propositura de nosso amigo Marcos da Ambulância, e eu digo de Bebé também, porque quando o Bebé propôs tantos títulos de cidadão, que ele já era um vereador mais antigo, ele já estava propondo o meu. E Marcos dizia, eu não tenho ninguém para propor agora, a não ser o do Sargento Eduardo, mas você já está propondo. Aí ele disse, então faça o seguinte, eu vou propor dos outros, Eduardo vai reconhecer que também teve a minha parceria, o meu apoio, nasceu de mim também. Então, Marcos, você propõe o de Eduardo. A propositura foi de Marcos da Ambulância, também por unanimidade. Rosiva me ligava, pedia meu currículo, que já estava tramitando na mesa diretora a discussão sobre meu nome para ser filho daquela cidade. Rosiva, que é também irmão Novinho, mas Novinho, quando era presidente daquela casa, já falava em propor também, tendo em vista minhas amizades, meus conhecimentos e alguns serviços prestados em Santa Helena,
principalmente ali na Várzea de Ema, setores ali da zona rural. Depois cheguei até a cidade e fui reconhecido como uma pessoa de dentro das amizades de Santa Helena, me tornei um filho de Santa Helena. Adotivo sim, mas agradeço muito a Santa Helena. Cidadão conhecido regionalmente. E a próxima cidade? Depois de Santa Helena veio Monte Oreb. Monte Oreb. Aí você já começou a subir a serra, né? Já comecei a Em subir busca a serra. da Bonito de Santa Fé. De Bonito de Santa Fé. Monte Oreb, eu tenho muita família lá. A família Pessoa de Abreu. Tem minha irmã que reside lá. Meu primo, segundo, porque nós somos filhos de primos legítimos. Francisco Pessoa de Abreu, Chico Pessoa, que sempre foi um líder lá, era sempre um dos mais votados da Câmara de Vereadores, que exerceu vários mandatos. Ele sempre dizia, você também vai se tornar filho desta cidade, se Deus quiser, ele dizia. Não mereço tanto, mas lhe agradeço. Eu nunca pedi a nenhuma cidade, e com a propositura de Chico Pessoa e seus pares, que são meus amigos, a família Dias Guarita, que também está toda misturada com meus familiares por lá, tem meu cunhado Antônio Pessoa, que é irmão do Chico Pessoa, e sabendo de tudo, me conhecendo muito bem, familiarmente, amigavelmente, e como pessoa que muito gostava e que ainda gosta do meu Monte Oreb, reconhecer e por unanimidade novamente surgiu esse filho humilde de Bonito, ou melhor, de Monte Oreb, que também agradeço muito a meu Monte Oreb. A próxima cidade. A gente já tá fazendo uma viagem, né? De São João a gente veio para Cajazeiras, de Cajazeiras para Cachoeira dos Índios, de Cachoeira para Bom Jesus, de Bom Jesus para Santa Helena. Santa Helena a gente passou por Cajazeiras, foi até Monte Oreb. E agora? A gente chegou a Triunfo. Então a gente voltou, né? Triunfo, não, é porque eu esqueci de dizer na sequência do Rio do Peixe, ou você esqueceu de perguntar, né? Isso. Aí quando eu recebi na sequência, para falar assim, na sequência, depois de Santa Helena, fomos a Monte Oreb, mas voltamos novamente a Triunfo, porque em 2014, há 2 anos atrás, eu recebi essa homenagem pela Câmara de Triunfo. Por quê? Porque também, além de muita amizade, muita família, Batista de Abreu que tenho lá, que ia para lá muito passear, sendo muito amigo, recebi primeiro um título de amigo de Triunfo, também pela boca do povo. Dos militares, na época, que recebeu, em 2005, o título de amigo de Triunfo, foi Sargento Eduardo, este que está falando, juntamente com o saudoso Coronel Chaves, que foi comandante aqui em Cajazeiras, foi comandante em Souza, que tem uma grande história também. Ele chegou a possuir o 6º título, eu já estou com o 8º. E Coronel Chaves recebeu também como amigo de Triunfo, no mesmo dia que eu recebi. E posteriormente eu recebi também o título de amigo de Triunfo, porque acharam que só o título de cidadão triunfense, porque só como amigo de Triunfo não queriam me deixar. Uma propositura do nosso amigo Alberto Cândido, que é irmão de Chico Batista. E quando detonou na mesa diretora meu nome, a própria primeira secretária, nossa amiga Linda Aires, ela disse, o currículo do Eduardo é invejável. Tem meu voto, Eduardo. Ela era uma pessoa que eu não tinha muito contato com ela ainda, mas agradeço muito a ela, ao propositor, que foi o nosso amigo Alberto Cândido, e muitos outros eu já conhecia. Então, para não citar nome de todos, o meu agradecimento a toda a Câmara Municipal, e é a Câmara atual, porque foi em 2014 que eu recebi, então os mesmos vereadores que propuseram, o que propôs foi Alberto, os mesmos que votaram em mim para ser cidadão triunfense, eu agradeço a todos, ainda estão lá no mandato. Meu muito obrigado, meu Triunfo. Através do Alberto Cândido, que era o presidente, depois passou a ser o atual, que é Júnior de Glória. Mas a todos meu obrigado. E a próxima cidade? Depois, o título de cidadão, já que dando sequência, agora, por último, em dezembro, véspera de Natal e Ano Novo, eu recebi o título de cidadão bonitense.
Eu agradeço muito, porque foi em pleno Natal e Ano Novo, como já falei. E nós temos imagens, né, pra gente relembrar como foi esse momento, final do ano 2015, recebendo o título de cidadão cajazeirense, ou melhor, bonitense. Cidadão bonitense, cidade de Bonito de Santa Fé, no dia 26, é isso, produção? Exato. Foi no dia 26 de dezembro. Foi. Dia 20, melhor dizendo. Foi no dia 20 de dezembro de 2015. E enquanto o senhor fala, a gente vai vendo algumas imagens aí da sessão, como foi esse momento para o senhor. Foi muito emocionante. Eu agradeço muito a Joels Furtado, que foi o propositor. Joels, que também é primo de Wilson. O Wilson, nosso colega de imprensa, foi nosso presidente. Eu agradeço muito a Joels que propôs, mas também agradeço a todos e uma segunda pessoa. Que as imagens da sessão, inclusive, para a gente ir lembrando de como foi esse momento de participação popular também. Vocês estiveram lá e presenciaram. É verdade, eu estou vendo aí, passando as imagens, fui homenageado também com outros amigos lá, inclusive o Dr. Oscar Sobral, não é verdade? Aí Bonito de Santa Fé me fez essa homenagem que eu denominei de um presente de Natal e Ano Novo. Está aí o presidente da Câmara, que também é uma pessoa muito boa, o Vando Viana, gente muito boa. Todos merecem ser o presidente, o Van. Sucessor do nosso amigo Chico Pereira. Do nosso amigo também, que é colega da Polícia Militar, o meu amigo, agente da Polícia Civil, que antecedeu Péricles Ramalho. O nosso amigo Péricles. Inclusive, vamos relembrar um pouco de como foi esse momento para o Sargento Eduardo, já que nós estivemos lá, e agora você escuta o depoimento dele logo após a sessão, quando a gente perguntou o que ele estava sentindo naquele momento. Recebeu o título de cidadão na sessão especial, disse que está muito feliz em se tornar de fato e de direito um filho de Bonito de Santa Fé. Mais do que um agradecimento eu devo dar à Câmara de Bonito de Santa Fé, na pessoa de Joelson Furtado, que me propôs esse título de cidadão, outorgado também pelos demais companheiros de parlamento. Então, eu agradeço muito. Bonito, sinta-se com um filho que vai zelar, que vai dar carinho, que vai dar amor por esta cidade. Eu gostaria, meu querido, se dependesse de minha boa vontade, eu gostaria até, como já falei na tribuna, outras palavras que Bonito merece, que a gente não dispõe na língua portuguesa. Eu digo que Bonito está no meu coração e que eu vou fazer tudo para honrar esse título de cidadão. Uma propositura da Câmara, aprovado pela população, porque quando eu chego em Bonito, não sei nem de quem goste mais, Bonito me abraça, Bonito me respeita e eu muito mais Bonito. Quando eu chego em Bonito, eu digo que só acho ruim uma coisa, meu querido repórter. Acho ruim ir-me embora. Agora para vir eu venho tão alegre e quando saio triste, não é por outra coisa. É só saudade do meu povo de Bonito. Então, meus agradecimentos à população inteira de Bonito, de um modo geral. Foi muito emocionante, não foi, Sérgio? Foi, meu querido. Eu também não podia dizer que não. Por quê? Eu sempre fui da roça, da humildade. E hoje, muitas vezes, me incluo no meio de sociedades mais elevadas. Eu aprendi quando eu estudava. Existe o nível familiar, primeiramente o nível relaxado, o nível familiar e o nível elevado. E muitas vezes já não vou lhe dizer que eu me incluí no nível elevado, que se trata de altas autoridades. Mas no nível familiar e no nível médio, eu sempre me incluí, graças a Deus. E com respeito a todos que me respeitam, que me homenageiam, que me dão prestígio, que me faz me deixar emocionado. Resumindo, você mesmo é uma pessoa que está me deixando com sequelas benéficas no pensamento. Por quê? Achou por bem, eu vim participar do seu programa, dar uma entrevista, e por que não agradecê-lo e achar que você é uma pessoa que também está me incluindo no meio das pessoas que me dá valor. Meu muito obrigado. Eu já lhe disse, não vou cansar de agradecer,
porque, repito o que disse lá na tribuna, se eu tivesse outras palavras, se a língua portuguesa dispusesse para vocês que me respeitam, que me dão atenção, que veem o meu jeito de ter boa vontade e de dizer o que eu posso eu faço e o que eu não posso, ainda vamos juntos atrás de quem pode, você veja que existe boa vontade. E quando existe boa vontade, Zé Neto, se consegue. Até o poeta já diz, qualquer coisa olhe para o meu lado. Se não achar tudo, vai achar um bocado. Então, de boa vontade, nada vai faltar. Só quando não tem jeito mesmo, não é verdade, Zé Neto? Com certeza. Então, esse foi o Sargento Eduardo, convidado de hoje do nosso programa Interview. Ele que goza de muito prestígio, não só em Cajazeiras, mas como nas cidades circunvizinhas, na região de Cajazeiras. Eu gostaria, Sargento, de agradecer a sua vinda até o nosso estúdio para a gente conversar ao vivo aqui, fazer esse bate-papo, para a gente entender um pouco da sua vida. E deixo agora para que você possa se despedir de todo o público telenauta que acompanhou durante todo o programa a sua entrevista. Boa noite. Boa noite, Zé Neto. Muito obrigado. Eu não gosto de ser repetitivo, mas tenho que ser. Por quê? Porque é repetindo que me satisfaz agradecer as pessoas mais de uma vez. Você merece eu ser repetitivo com você, com a palavra meu muito obrigado. Não só a você que eu sou repetitivo, mas a tanta gente que, quanto mais eu desabafo, que estou preocupado com o prestígio que alguém me dá, eu ainda penso que nada fiz, eu ainda fico preocupado. Rapaz, fulano fez isso comigo. Eu sou preocupado, Zé Neto, com quem me prestigia, com quem tem aquele carisma, aquele apreço pela minha pessoa. Então, resumindo, muito obrigado a você. Lhe digo que estou às ordens no que posso, mesmo podendo pouco. Mas alguma coisa, se você olhar para mim, se você precisar de mim, você não vai sair sem pelo menos uma boa resposta. Sempre eu digo às pessoas, quando eu dou um não, é um não bem dado. Muito embora, acho melhor dizer o sim. E um sim bem dado. Mas quando não se pode, é melhor dar o não, mas dê um não bem dado, né, Zé Neto? E quando der um sim, também seja bem dado, porque um sim mal dado também não vai satisfazer a ninguém. Então, meu querido, eu peço que Deus ilumine teus caminhos, de todos os teus amigos, todos que fazem o teu programa. Eu também mando um abraço a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Agradeço as participações. Digo repetindo. Se eu tivesse outra palavra para concluir, eu diria. Mas Deus proteja a todos e mais uma vez, meu muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço e agradeço também a sua honrosa audiência, você que durante todo o programa participou, interagiu e conheceu um pouco da vida do Sargento Eduardo, nosso programa Interview. Fiquem todos com Deus e até o próximo Interview na sua TV Diário do Sertão, a primeira TV online do estado da Paraíba. Boa noite. Tchau.